Olá, eu sou Valdir Sternagel e nós somos Diálogos de Esperança. Diálogos que procuram abraçar temas, conceitos, caminhadas de fé importantes para a vida da igreja nesse momento. E nesse momento, conversar sobre as eleições municipais que se estão aproximando é de fundamental importância. Obrigado que você está com a gente. Você participou com a gente, eu espero, do primeiro episódio. Se não, você tem a oportunidade de visitar esse episódio no Spotify, no YouTube, e você nos encontra nesse episódio onde já abrimos a porta para falar sobre as eleições e hoje queremos abrir essa porta um pouco mais. Em nome da Aliança Evangélica, Tear Fund, Visão Mundial e Ultimato, seja bem-vindo e seja bem-vinda para essa conversa. Obrigada, Valdir. Sou a Cláudia, Diálogos de Esperança. Mais uma vez, é um prazer, uma alegria podermos conversar. Obrigada, Jaqueline, Paul, por aceitarem o convite para estar conosco nesse segundo episódio. Daqui a pouco já vou falar um pouco mais de vocês. Agradecer mais uma vez você que está nos assistindo, está nos ouvindo. Pode nos seguir nas mídias sociais. Nós estamos no Instagram, YouTube, Spotify, como o Valdir já disse. Assim você também, né, Valdir, não perde nenhum episódio, fica sabendo o que está acontecendo no Diálogo de Esperança. Bom, Jaqueline e Paul, como o Valdir disse, vocês estiveram conosco no episódio 1, né, da temporada 4, Os Evangélicos e as Eleições, e aqui a gente vai continuar essa conversa. Mas quero apresentar vocês mais uma vez. A Jaqueline Ziroldo tem formação em música, ciências sociais, é mestre e doutora em ciências da religião, tem a área de foco sociologia da religião, é pesquisadora na área de neopentecostalismo e liturgia, docente, coordenadora de mestrado da Faculdade Teológica Sul-Americana. Bem-vinda, Jaqueline, por estar aqui mais uma vez conosco. Paul Freston, sociólogo, nasceu na Inglaterra, brasileiro naturalizado, professor catedrático emérito de religião e política em contexto global, faculdades do Canadá, professor colaborador aqui da faculdade da Universidade Federal de São Carlos, pós-graduação em sociologia, na área, né, de pós-graduação em sociologia. Publica, é autor, escritor de vários artigos, livros, e publica bastante sobre religião e política, mudanças religiosas no Brasil e na América Latina, questões de religião, globalização. Bom, mais uma vez, obrigada, em nome do Diálogo de Esperança. Vamos conversar, Valdir? Vamos conversar. E, Paul, e de novo, eu queria insistir, Cláudia, na importância de você ir lá no YouTube ver o episódio 1, se você não teve essa oportunidade, porque a gente vai continuar conversando, inclusive o nosso painel é o mesmo, né, com o Paul e a Jaqueline, né? Paul, você deve ter sido convidado para escrever, falar sobre os evangélicos e sua influência nas próximas eleições, né? Você tem participado, inclusive, na mídia secular, mas também entre igrejas e movimentos cristãos. Digamos assim, o que você diz para você mesmo? Assim, eu preciso afirmar isso. Eu preciso deixar claro. O meu sim é esse, o meu não é esse e o meu cuidado é esse. Nossa. Eu cheguei no Brasil em meados dos anos 70 e eu me lembro claramente de logo depois que eu cheguei, alguém falando para mim: olha, os evangélicos participam muito pouco da vida pública no Brasil. É uma pena, porque trariam coisas boas para a nossa vida pública. Tomara que participem mais. Hoje em dia ninguém fala isso, porque a gente viu que fomos da abstenção para, com muita sede ao pote, com resultados extremamente controversos e, em alguns casos, desastrosos. Então, quer dizer, eu acho que não é mais necessário dizer participe. Né? Nos anos 70, talvez, mas hoje não. Né?
Hoje em dia é muito mais importante falar do porquê participar e como participar, né? Em função de quê. E uma coisa que eu queria frisar é a questão, digamos, do fato de que o, o cristianismo não tem uma receita política pronta, né? Eu chamo isso o recato político cristão, né? Existe um certo recato nas nossas escrituras sobre isso, né? Lembrando que o Novo Testamento foi escrito nos primeiros tempos, né, do cristianismo, numa época em que os cristãos eram muito poucos, né, uma comunidade já transétnica, transnacional, mas sem poder político, sem nenhuma condição de influenciar a política do Império Romano, né? Então, eu acho que não existe uma receita política bíblica, né? O judaísmo tem a lei de Moisés, o Islã tem a lei Sharia, mas o cristianismo não tem lei nesse sentido, não tem equivalente. Então, temos que relacionar com fidelidade, com humildade, a revelação bíblica às realidades sociopolíticas do nosso contexto. E isso vai, inevitavelmente, levar a uma certa pluralidade de conclusões. Em segundo lugar, a diferença entre os mundos bíblicos, que a Bíblia foi escrita ao longo de muitos séculos, e mundos bem diferentes entre si, mas todos eles muito diferentes do nosso mundo hoje, né? E a distância é muito grande. Por isso, eu diria, em matéria de política, o cristianismo se caracteriza por esse recato, um não dogmatismo, um amplo espaço livre de discordância legítima entre cristãos igualmente convictos e piedosos. E, em terceiro lugar, a complexidade dos fenômenos políticos do mundo moderno e a natureza da política como a arte do possível, né? Uma famosa definição, pseudo-definição da política é que a política é a arte do possível. Isso faz com que mesmo dois cristãos que tiram os mesmos princípios políticos da Bíblia podem ainda divergir naquilo que eles consideram possível fazer hoje no Brasil. Então, por todas essas razões, eu acho que, inevitavelmente, vai existir um pluralismo político dentro do mundo evangélico. Só não existe quando você tem um autoritarismo impondo um determinado ponto de vista. Senão, a pluralidade de posicionamentos políticos é natural, é inevitável e é sadio. Obrigada, Paul. Bom, vou passar aqui para a Jaqueline, até se ela quiser fazer um comentário em relação à última pergunta, mas avançando aí, a partir até do que você está comentando, Paul. Eu lembro, Jaqueline, no primeiro episódio, você já começou dizendo, olha, nós precisamos conversar sobre quem são os evangélicos. Essa é uma pergunta primária. Então, a partir do que o Paul está dizendo, e dessa sua pergunta lá atrás, você tem acentuado a importância de que o evangélico precisa ser entendido e se entender, né, como um cidadão brasileiro. Ele é um cidadão. Então, por que você tem essa preocupação? E aí, se possível, fazer um gancho com o que o Paul estava comentando. Legal, vamos lá. São muitas possibilidades de caminho para responder isso, mas eu estou querendo aqui trazer o que o Paul falou da complexidade política, do evangélico, né, e do cidadão.
Eu vou usar aqui um pouquinho, peço perdão para vocês, uma construção feita por um sociólogo, acho que muito conhecido do Paul também, Antônio Gouveia Mendonça, que o Mendonça já trazia essa separação da religião e da política vinda dos missionários estadunidenses, por motivos, inclusive, relacionados ao contexto deles nos Estados Unidos. E o Mendonça falava de uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, que é o tal do isolacionismo de conversão. Mendonça falou o seguinte: o primeiro brasileiro, quando se converteu ao protestantismo, se isolou da sua cultura. E aí a cultura, a sociedade brasileira, elas foram meio que demonizadas pelos primeiros missionários, e ser protestante se construiu aqui no país essa identidade por um viés negativo. Então, durante muito tempo, a gente conheceu ou conhecia o crente, o evangélico, pelo que ele não fazia. Então, é uma construção, não que eles não fizessem, porque nós temos protestantes atuando em várias áreas, de educação, criação de hospitais, mas essa era a identidade construída. Eu estou aqui seguindo uma linha do Mendonça. E aí, vou para o Ricardo Mariano, quando ele vai falar de neopentecostalismo, o Leonildo Silveira Campos e outros que vão nessa pegada de dizer, olha, esses novos pentecostais, eles querem exatamente se inserir na cultura. E aí é que eu acho que a gente sai de ninguém conversa na política para aqueles que transfiguraram a política e apenas a sacralizaram e estão agora debaixo de toda essa situação que a gente está falando, inclusive da questão dos mandatários e dos líderes extremamente autoritários e até mesmo ditadores. Então, o que a gente tem? A gente tem uma complexidade muito grande nesse comportamento do evangélico que, em certa medida, sempre se distanciou da noção de cidadania. Porque quer lá, nos primórdios, como ele se afastou da cultura, quer agora, com uma nova concepção de inserção, a cidadania passou longe. Porque se a gente for verificar a história da cidadania, ela é história de busca, de luta por direitos. A cidadania traz o dever, a cidadania te insere dentro de um contexto social, comunitário, né? E a cidadania é aquela que busca todos os ganhos que a gente tem, historicamente foram conquistados por luta. E nós tivemos essa passagem de um modus operandi para o outro e nunca fomos, de fato, aquele povo que tentou entender a si mesmo nesse papel de cidadão. Então, aqui falta engajamento. Eu diria que a religião, infelizmente, tem cumprido um papel alienante. Ela tem sido muitas vezes aquela religião que aliena o sujeito de pensar nos seus direitos, de cobrar os seus direitos e o direito do outro, porque a cidadania não é um ganho pessoal, a cidadania é um ganho coletivo. E aqui eu fico pensando muito no como que está o nosso campo evangélico, entrando até um pouco na minha linha de pesquisa, que é o mercado religioso, pensando nesse self-service religioso que nós temos aqui, venha buscar o que você quer na igreja, e fazendo uma comparação aqui com Milton Santos, quando ele fala que nós brasileiros, na realidade, nunca exercemos cidadania. E, na realidade, o que nós nos tornamos foi consumidores. Então, a cidadania é buscar direitos. E, na realidade, o Milton Santos fala, nós saímos da esfera do direito para a esfera do consumo. Me parece que os evangélicos estão se coadunando muito com consumidores da fé, e não como cidadãos. E aí, o que Milton Santos fala da comunidade brasileira, da sociedade brasileira de forma geral, se aplica muito bem ao campo religioso evangélico. Então, eu tenho insistido que é importantíssimo a gente se entender, se enxergar, se ver como esse cidadão
e entender deveres e direitos da nossa cidadania. Precisamos exercer a nossa cidadania. Obrigado, Jaqueline. Eu vou para o Paul, e Paul, para falar a verdade, eu estou aqui pensando que o que a Jaqueline falou para nós é sobre a importância de que a gente reforce o papel da construção de cidadania e de que temos tido dificuldade histórica de fazer isso e que nos tornamos muito em consumidores da fé, né? Eu estava querendo levar a discussão para uma questão um pouco de uma sociedade polarizada, direita e esquerda, né? E de como a gente se movimenta dentro desse mundo tão polarizado entre direita e esquerda, e me perguntando se tanto na direita como na esquerda nós não acabamos sendo olhados como consumidores, né? Consumidores de determinados discursos e de determinadas agendas, né? Porque eu tava olhando essa semana um texto de Helena Castro, onde ela diz que, de alguma forma, tanto a direita como a esquerda, e ela está falando desde a perspectiva mais europeia, né, no final do dia, elas chegam juntas na defesa de privilégios, usando uma metodologia e uma instrumentalidade acima do justificável, né? Eu achei interessante isso, porque às vezes, de fato, eu me vejo querendo fugir dessa direita e dessa esquerda na atual configuração. Então, Valdir, eu acho que um dos meus sonhos é que os evangélicos pudessem dar um exemplo à sociedade, não no sentido de votar todo mundo igual, pelo contrário, mas que a sociedade olhasse para a comunidade evangélica e dissesse: puxa, vocês são tão divididos politicamente quanto a gente, mas vocês conseguem lidar muito melhor com essa divergência, com essas, né, esses debates internos. Vocês conseguem se conversar, vocês conseguem se respeitar, vocês conseguem conversar com seriedade, defender seu peixe, mas ao mesmo tempo tratar o outro como, não só como ser humano, como imagem de Deus, mas como ainda irmão na fé, mesmo sabendo que diverge em algumas coisas muito importantes. Então, a questão do estilo, né? Digamos, um estilo tranquilo, não raivoso, né? A preservação da pluralidade política natural da comunidade evangélica, que eu já aludi antes, né? Reconhecer essa pluralidade e entendê-la como algo saudável, não que tem que ser abafado, não, vamos fazer de conta que todo mundo concorda, né? Não, reconhecer que entendemos certas coisas de forma bem diferente. Então, vamos conversar sobre essas diferenças, tentar se entender, pelo menos se colocar na posição do outro e entender por que pensa diferente. E quem sabe, depois desse exercício, alguns mudem de opinião, né? Outros não. Né? Mas entender também esse recato político cristão, né? Que eu falei antes também. Que não há uma receita política plena pulando das páginas da Bíblia. Isso é uma ilusão. Então, eu gostaria que a gente pudesse dar um exemplo nesse sentido de como lidar com essas diferenças. Eu também, obrigada. Obrigada, Paul. Jaqueline, e pensando nesse exemplo, né, que o Paul menciona que deveríamos dar, e creio que damos em alguns momentos, em alguns contextos, mas isso não é de forma geral. E você também, em outro momento, falou sobre o próximo, dignidade humana. Então, eu gostaria de continuar aqui citando Helena Castro, que vou colocar uma citação dela para a gente conversar, que está ligado com o que o Paul falou e você falou anteriormente.
Um cristão na política só o será se as suas ações exprimem, sem sombra de dúvida, quer dizer, tem aí a questão do exemplo, né? Quer como eleitor, quer como decisor, uma busca ativa da justiça e do bem comum, da igualdade efetiva e da promoção do ser humano em todas as dimensões de sua vida, como fez Jesus, sem exclusão de pessoas. Acho que esse é o nosso grande exemplo, né? Então, você fala sobre isso, né? Você diria isso de outra forma? Poxa, você trouxe aqui, vocês trouxeram, né? Você, Valdir, Helena Castro, e eu estou aqui me lembrando e trarei um autor, Clóvis de Castro, professor também da Metodista, acredito que Paul Freston o conheça, e o Clóvis escreveu um livro muito legal chamado Por uma Fé Cidadã, em que ele vai tocar em várias questões, né? Mas numa delas, eu vou aqui acompanhar o raciocínio dele, que ele fala, olha, a fé, a fé cristã, ela se coloca em várias dimensões, né? Na dimensão sensível, não sei se é bem esse o termo que ele usa, mas seria essa dimensão subjetiva do sentimento, quer dizer, eu sinto a vida e o mundo de uma outra forma. A fé se coloca numa dimensão da razão humana, porque eu começo a pensar, a racionalizar, a sistematizar, organizar a vida a partir dos pressupostos de fé, e numa dimensão prática. E que aí ele vai falar, de fato a dimensão normativa, é a esfera da ação. É o que a gente diz na teologia da praxis, né? Então, a fé cidadã seria uma outra forma de falar o que você trouxe aí dessa autora, da Helena, para dizer, é uma fé que se inspira na prática da justiça, inclusive, que está ali na Bíblia, a justiça que agrada a Deus. Deus ama a justiça e odeia a injustiça. Então, essa fé cidadã, ela se coloca num plano de lutar por justiça, de lutar por igualdade, de se transformar em ações que busquem e que cobrem das instâncias políticas saídas e soluções não só para mim, mas para todos. Então a gente volta naquela questão, né? A minha fé, ela se revela de forma intersubjetiva, ela se revela na relação com o próximo, e ela tem que se revelar num plano maior, num plano político, né? Quando a igreja cristã teria quase que aquele papel profético de cobrar do Estado, de buscar políticas que atendam aos excluídos, aos minoritários, e que atendam ao bem comum, como você colocou. Então, eu colocaria as mesmas palavras a partir desse pressuposto que o Clóvis traz para a gente, de uma fé cidadã, que é o reflexo da justiça de Deus, que nós temos obrigação de trazer sobre essa terra. A gente está chegando ao final do nosso tempo, a gente tem uma última rodada, né? Se eu olho para essa nossa conversa, me parece que uma das coisas fundamentais que nós dissemos aqui, né, tirando da boca do Paul, né, nós como igreja precisamos criar, e nós como igreja precisamos ser espaços para o encontro e para o acolhimento do diverso e do outro. A igreja não é o lugar da polarização, ela é o lugar do encontro. Isso foi, então, à medida que você se prepara para votar, acho que essa é uma coisa fundamental. A segunda coisa que nós dissemos é o que nós precisamos não são de regras e fórmulas, mas nós precisamos de uma cidadania que está construída sobre processos éticos que estão enraizados, né, digamos, na Escritura, né? Agora, fechando, dia de eleição pela manhã, né, antes de sair de casa, né, o que você diria para alguém que está saindo para votar, né? Diz, olha, não esqueça isso. Né, dizer, mergulhe num texto e deixa esse texto bíblico reverberar dentro de você,
Na medida em que você vai para a eleição, esqueça alguns dos... Esqueça, inclusive, alguma coisa que, de repente, o teu pastor mandou votar, né? Mas vote segundo aquilo que Deus quer para você. O que se diria para essa pessoa? O que você colocaria no bilhete no bolso dela? Uau! Então vamos lá. Eu amo a Epístola de Tiago e eu acho que eu já trouxe aqui essa fala muitas vezes, porque é um texto que faz parte mesmo da minha vida, que a verdadeira religião diante de Deus nosso Pai é aquela de cuidar dos órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e afastar-se da corrupção do mundo. Esses dois princípios, para mim, devem orientar o nosso voto antes. Quando a gente pensa em órfãos e viúvas no contexto bíblico, a gente está pensando de tudo que a gente falou aqui: a justiça, a igualdade, a inclusão. Então, eu colocaria assim: os projetos dos seus candidatos estão indo ao encontro disso? Você analisou esses projetos? O quanto é que eles podem dignificar a vida dos excluídos? É a primeira coisa. Segunda coisa, afastar-se da corrupção do mundo. Em que medida eu pensaria isso mesmo, não fui influenciada, não me deixei influenciar por todo um contexto corrupto de fake news, de mandatarismo, de alienação, né, de subjugação e de falas que se assumem como religiosas, mas que na realidade promovem a tal da corrupção política tão cara à nação brasileira, né? Então é assim, são dois princípios bíblicos que estão lá em Tiago e que nos chamam e nos convocam a um voto muito consciente e muito responsável. Obrigado, Jaqueline. Paul? Dois textos. Primeiro, onde você tinha mandado antes, né, no roteiro, uma outra citação de Helena Castro, que eu não gostei tanto quanto a primeira citação, né, em que ela basicamente diz que direita e esquerda não faz nenhuma diferença. Desculpe, eu acho que não é bem por aí, né? Todos são humanos, todos são falhos, isso sim. Mas eu acho que a gente não soluciona a polarização com as falsas equivalências. Então, nós temos que evitar, como a Jaqueline falou, as fake news e as análises descoladas da realidade, né? E eu sempre me lembro de uma frase do René Padilha, né, sobre a questão de ser de direita ou de esquerda. Ele diz que, olha, que culpa tenho eu se a pessoa que se assenta à minha esquerda me chama de direitista e a pessoa que se assenta à minha direita me chama de esquerdista? Ou seja, eu vou sentar onde eu acho que eu devo sentar, porque eu acho que a fé, minha compreensão da fé me leva a assumir essa posição. As outras pessoas podem chamar isso do que quiserem, né? E eu acho que uma outra maneira de voltar atrás das polarizações mal criadas dos nossos dias é voltar aos autores cristãos antigos, dos primeiros séculos da Igreja. E a gente se surpreende lendo neles várias coisas sobre justiça, sobre igualdade, sobre direitos, né, que hoje alguns cristãos atribuem ao humanismo secular, né, e o politicamente correto, como se fosse coisa anticristã. Quando a gente encontra essas coisas lá atrás, nos primeiros cristãos que tinham oportunidade de escrever sobre essas questões mais macro, né? E para terminar, o outro texto que eu gostaria que os eleitores evangélicos lembrassem é Mateus 6,33. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, né? Não vote pensando só em si, porque é assim que votam os pagãos,
né? Não vote baseado em fake news, porque é assim que votam os pagãos. Não vote como torcedor do meu time, num partidarismo barato, porque é assim que votam os pagãos. Então, eu acho que a gente tem que lembrar disso. O que tem que prevalecer não é o nosso time, não é a nossa igreja, é o reino de Deus e a justiça do reino. Amém. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então, aqui vamos terminar. Jaqueline, Paul, muito obrigada em nome de Diálogos de Esperança, mais uma vez. A conversa, vamos ficar aqui pensando sobre ela. Um agradecimento especial, mais uma vez, Valdir, à Agência Tônica, que nos recebe, abre as portas, à equipe que está ali, atrás, ali nos bastidores. Muito obrigada. Nossa equipe de bastidores também. Aí o Lissander, que também está aqui no estúdio, veio aqui para São Paulo, Detone, Pedro e Esther. E, mais uma vez, um convite para você nos seguir nas mídias sociais, Instagram, Spotify, YouTube, só procurar Diálogos de Esperança, você nos encontra e logo, logo vamos anunciar aí também nossas próximas temporadas. Valdir. Muito obrigado. É verdade que você esteve com a gente hoje. Que forma bonita de terminarmos esse diálogo. Lembrando que à medida que caminhamos para o dia da eleição, vamos dizendo para nós mesmos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Deus cuida de nós. Deus cuida também de você. Em nome da Aliança Evangélica, da Ultimato, Tirfa Divisão Mundial, muito obrigado que você nos acompanhou e vamos exercer, né, o voto como uma expressão de cidadania para a construção de uma cidade. As eleições serão municipais de uma cidade mais justa, mais cuidadosa e mais acolhedora. Paz com todos.